falar da grande salvação. Depois de tanto conhecimento, né, hoje, no mundo de hoje, nós temos acesso a tanto conhecimento. Depois de tanto avanço tecnológico, né, o mundo hoje é um mundo tecnológico, virtual. Depois de tantas novas ideias, o mundo hoje tem apresentado várias ideias novas sobre salvação. O tema salvação, para muitas pessoas, e talvez você que está aqui hoje, que ainda não é um cristão, você não encara a salvação com muita importância, como algo importante, relevante. Para muitas pessoas, falar de salvação é algo superado. E para uma grande maioria é algo cafona falar da salvação. Existe até uma brincadeira por essas pessoas. Do que eu preciso ser salvo mesmo? Salvo do que mesmo? Você ouve alguns ditos populares sobre Antônio foi salvo pelo gongo. O que isso significa que ele foi salvo pelo gongo? No que remete essa frase, essa fala? João foi salvo por um triz. O que aconteceu para que João fosse salvo por um triz? Então, Jesus falou algo importante, eu queria ler algo que ele falou. Jesus afirmou, isso é Jesus, o Filho de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Eu fiquei pensando nessa frase, pensando na minha própria vida, pensando quando eu era um perdido. Eu não acreditava que eu era um perdido. Aliás, eu achava que eu era um cara legal, que sabia o que era melhor para a minha própria vida. Eu não me considerava um perdido. Mas eu quero trazer essa fala de Jesus para cada um de nós hoje. Você está unido com Jesus, também com esse desejo, com essa vontade. Você também estar aqui, você que é um cristão, porque você também foi escolhido por Deus para buscar e salvar quem está perdido. Você acredita realmente nisso? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a salvação é um presente do Senhor que nós não merecemos. E queremos agora, nesse momento de meditar na sua palavra, na fala dos homens de Deus que transmitiram a mensagem da salvação durante a história da humanidade, e que foram até incompreendidos, porque falaram de algo que ainda estaria por vir. Hoje nós somos tão autossuficientes. Muitas vezes achamos que o Senhor tem obrigação de nos fazer felizes. Mas vendo a vida de Jesus, que ele veio a esse mundo como servo, veio da eternidade, veio da glória do céu, encarnou como um homem, nasceu um menino, cresceu, floresceu, e no tempo certo começou a pregar a mensagem da salvação. E que essa mensagem que tem sido pregada há anos, por milhões de pessoas, hoje, nessa geração, aqui nesse momento, possa também ter o resultado pela qual ela vai ser anunciada.
Oramos para que o Espírito guie nossos corações por meio de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 2, vamos ler juntos. Do versículo 1 ao 4. Obrigado. Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4. Eu espero que o tema salvação te empolgue, te anime, te encoraje, mas também te desafie. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles a que ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais, de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Bom, eu queria poder falar um pouco dessa carta aos Hebreus. O que o autor de Hebreus está sentindo no coração dele para escrever? No capítulo 1, ele apresenta Jesus como a supremacia de Deus. Jesus é supremo, Jesus é o sustentador de todas as coisas. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Abraão, ele é superior a Moisés, ele é superior a Noé, ele é superior a Elias, aos profetas, a Davi. Ele apresenta Jesus como algo precioso, algo grande. É como se fosse... Eu queria dar um exemplo para vocês. Você tem a opção de escolher um presente. Eu vou te dar um carro potente, bem confortável, luxuoso, e também tem a opção de um carro velho caindo aos pedaços. E aí, eu quero, qual dos dois você escolhe? Eu quero o carro potente, o carro bom. E o autor de Hebreus está querendo lembrar os judeus que Jesus é maior que os profetas, que Moisés, que alguns judeus estavam abandonando o seu relacionamento com Cristo e voltando para o judaísmo. E ele apresenta Jesus no primeiro capítulo como superior, como aquele que tem tudo. Tem a vida, ele é juiz, mas ele é o Cordeiro de Deus, misericordioso, compassivo, cheio de amor, mas ele é justo. E eu queria trazer para nós esse alerta hoje. O convite de Deus para cada um de nós aqui, depois de ter conhecido esse Jesus, vamos responder a seguinte pergunta: do que realmente nós somos salvos? Do que nós somos salvos? Versículo 1. Prestar atenção nas verdades que temos ouvido. Por quê? Vivíamos uma vida mentirosa, que achávamos que estávamos vivendo a verdade. Mas o Evangelho, quando chegou para nós, abriu nossos olhos, abriu nossas mentes, tocou nossos corações. É verdadeiro. Realmente isso é a verdade. Vamos prestar atenção nisso. Esse é o convite de Deus para cada um hoje.
Olha, se fosse convidado cada pregador desde o primeiro século até hoje, para vir compartilhar aqui, tudo que eles viveram, tudo que eles pregaram, tudo que eles ensinaram, olha, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas, e cada um que viesse compartilhar do Evangelho, apresentaria algo novo. Porque o Evangelho é essa mensagem que vai se renovando em cada época. Nós ficaríamos boquiabertos. De onde vem tanta glória? De onde vem tanto poder? De onde vem tanta coisa que produz vida? É Deus que faz isso. O alerta do autor de Hebreus é que não podemos duvidar da mensagem que foi dada por anjos. Os anjos entregaram a mensagem a Moisés e a vários outros homens, mas agora Jesus Ele é a mensagem. Ele é a mensagem, a vida dele é a mensagem. Irmãos, a maior batalha que nós estamos enfrentando nos dias de hoje é a batalha da verdade contra a mentira. Tem muita salvação sendo oferecida para nós aí. Os filósofos, os cientistas, os políticos, os pregadores. Qual que nós vamos escolher para seguir? A verdade, Cristo, que Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou outra verdade, ou então meias verdades. Porque uma pessoa que ama a verdade, que abraça a verdade, que se apaixona pela verdade, tem que acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa. Ela não é a mesma pessoa. A verdade de Nelson Mandela era acabar com racismo na África do Sul. Prenderam ele durante 27 anos. E um dia, um dos presidentes lá convidou ele para sair da cadeia, mas ele tinha que desistir da ideia dele de lutar contra o apartheid. Ele falou, não, eu prefiro ficar preso, isso é contra a minha consciência. Deus tem falado aqui para nós muitas coisas, desde o início do ano, sobre parcerias de oração, sobre salvação, sobre engajamento, sobre sacrifício. O que nós precisamos mais ouvir nessas verdades? Por isso que ele diz aqui no versículo 3, sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Do que nós somos salvos? Da dívida espiritual. Não temos como pagar essa dívida. Jesus já pagou aqui na ceia. Felipe trouxe para nós essa reflexão. Somos salvos da dívida espiritual e também da culpa de pecados que nós cometemos. Lembra como era você antes de ser um cristão? Você vivia tormentos, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Do que nós somos salvos? Somos salvos pelo sangue de Jesus, que remove essa dívida de cada um de nós, da vida de cada um de nós. Olha, como devemos ser agradecidos à salvação, que ela é valiosa, ela é grande mesmo. Por que, Edson? Porque não somos merecedores dela. Ninguém aqui é merecedor dessa salvação. Nenhum de nós. Por que a salvação oferecida por Deus é tão grande? Versículo 4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilha e muitos milagres,
somos salvos. Por quê? Porque sentimos esse poder atuando em nós, mudando o nosso interior. Eu lembro, lá em fevereiro de 90, eu estava em Minas Gerais, lá em São João del Rei. Foram os primeiros sinais de Deus na minha vida. Eu era um sujeito que não gostava de orar, eu não acreditava em igreja, não acreditava em Bíblia, não acreditava em nada que envolvia religião. E eu estava lá com um monte de amigos, a gente foi passar o carnaval lá em São João del Rei, e lá, naquela época eu estava com 28 anos de idade. E o que eu fazia nessa época da minha vida? Bebia muito, usava muita droga e só pensava em me divertir. Eu e essa turma alugamos uma casa, enchemos de bebida e de droga para ficar os 4 dias lá, curtindo o carnaval lá. E aí a gente foi para uma mata lá, distante da cidade, numa cachoeira, tomar um banho. Resolveram lá fazer um chá chamado chá de cogumelo. Eu fui tomar aquilo. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, eu não sei, mas isso Deus usou talvez para me alertar. Porque, olha, eu tomei esse chá, era uma segunda-feira de carnaval, eu só veio dar por mim, eu estava de madrugada no meio de um matagal, totalmente nu, sem roupa, sozinho, uma chuva de verão, aquela chuva bem forte. E os raios comendo solto no céu. Pá! E eu corri dentro desse mato. Você está rindo? Eu me cortei todo. Meu corpo ficou sangrando, por causa dos espinhos. E lá era cheio de precipício. Eu parei debaixo de uma árvore, foi a primeira vez que eu fiz uma oração na minha vida. De Deus, se o Senhor existe, me mantenha com vida até amanhã de manhã, porque quando eu voltar para São Paulo, eu vou mudar a minha vida. Eu fiquei sóbrio. Eu não sei de onde veio esse poder. Eu sei que agora é de Deus, mas na hora, eu nu, debaixo de uma árvore, esperando o dia amanhecer. Aí quando amanheceu, eu fui procurar minha roupa. Vesti a roupa, fui procurar os amigos, não encontrei nenhum deles. Aí voltei para a cidade. Aquilo foi um sinal de Deus. Isso aconteceu em fevereiro. Quando eu voltei para São Paulo, eu decidi, eu vou começar a buscar mais a Deus. Eu orava às vezes em frente ao espelho de casa, que eu não acreditava, né? Deus, mostra um caminho para mim, mostra um caminho para mim. Eu fiz várias vezes essa oração, sozinho, na frente do espelho. E eu olhava para mim, eu não aguentava a vida que eu estava levando, porque eu ainda continuei usando. Em julho de 90 eu fui convidado. Estudei a Bíblia 1 semana e fui batizado. O Heitor Matsui está aqui, ele que me convidou 7 horas da manhã lá no metrô Vila Mariana. Sou muito grato a você, Heitor, porque você teve muita paciência comigo. Ainda tem. Mas, irmãos, salvação é algo que não está no nosso controle, é o poder de Deus, que é sinais e maravilha, interagindo no coração de quem tem fé, de que se humilha para Deus e que reconhece que é um pecador, e aí Deus vem com sua misericórdia, vou ouvir esse cara, essa pessoa. E Deus quer ainda continuar usando minha vida, usando a vida do Heitor, usando a vida de cada um de nós, para levar essa mensagem, continuar semeando esse amor para esse mundo,
para todas as nações, como nós cantamos aqui. Não é só meu bairro, não é só meu colégio. Há diferença entre evangelismo e missões. Missões requer mais convicção, porque você vai ter que largar mais coisas. Olha, os missionários que vieram para o Brasil tiveram que aprender o português. Se você vai para um país que não fala português, você tem que aprender se você quer ser missionário. A cultura. Então, por isso que a salvação é tão grande. Versículo 6. Quem nós somos? Hebreus 2, versículo 6. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas afirma: quem é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Quem é que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos e lhe deste a glória e a honra de um rei. Então, quem somos nós? O salmista, aqui é o Salmo 8 que o autor está recitando. É um simples ser humano. Esse é cada um de nós, aquilo que o menino compartilhou aqui na ceia. Somos vermes. Davi falou isso, sou verme. Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores. Olha, a vida de cada um de nós aqui é um sopro. Como a Bíblia fala, a erva que nasce de manhã, brota, né? Nasce é a criança, bebezinho. Brota um pouquinho maior. Floresce 20 e poucos anos, 30. Depois, adulta e murcha. Já foi a vida. E a gente corre atrás de tanta coisa que não é importante nessa vida. Então, o autor de Hebreus está mostrando para essa turma, olha, a vida é isso, gente. Mas vamos em frente. Versículo 11, somos salvos do quê? O autor diz, Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha que fantástico. Somos salvos dessa dívida, do pecado. Em vez da condenação, a justificação, a purificação. Como anda, irmão, irmã? Você tem se purificado? Você está andando puro? Você está se santificando? É seu desejo se santificar cada vez mais? Se purificar cada vez mais, ou isso já não é tão importante para você? Se você está vivendo com algum pecado escondido, deixa eu dar um alerta para você. Olha, todos nós temos pecados vergonhosos que nós cometemos. E nós precisamos ser humildes o bastante para confessar esses pecados. Para Deus e para o seu amigo, seu companheiro e companheira aqui nessa igreja. Se dissemos que não temos pecado, somos chamados de mentirosos. Sua vida está na luz, mesmo. No versículo 14, do que nós somos salvos? Os filhos, como ele chama, são pessoas de carne e sangue, por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Somos salvos do diabo. O diabo está na nossa cola, está na cola de todo mundo aí. O que Jesus fez? Colossenses 1, versículo 13, fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino amado do seu Filho.
houve uma mudança de lugar. Por isso que a salvação é tão valiosa. Olha, tudo isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos esquecer disso jamais, porque senão a vida se torna indiferente. No versículo 14 também, do que nós somos salvos. Desculpa, 15. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Eu tinha medo de morrer. Você tem medo de morrer hoje? Você que é um cristão, você tem medo de morrer? Se você tem medo de morrer, tem alguma coisa errada. Eu não quero morrer agora. Mas se Deus me levar, eu tenho que estar preparado para encarar a morte. Porque quando nossos olhos fechar, que buraco que a gente vai cair, meu amigo, a gente não sabe. Para onde que vai? Se você não tiver firmeza em Deus. Então, Jesus nos libertou desse medo da morte. Tem gente que tem medo de ladrão, de levar um tiro, de guerra. Bom, é verdade, a gente está vivendo num país onde pode acontecer qualquer coisa. Mas o medo não pode me impedir de ser cristão. Ficar dentro de casa, preso dentro dos nossos condomínios, que lá a gente está seguro. Aliás, lá a gente está preso. Quem tem lá do lado de fora está todo mundo que parece que está livre. Somos salvos do quê? Jesus falou em João capítulo 5, versículo 24. Eu queria ler essa escritura com vocês. Presta bem atenção nessa palavra aqui de Jesus. João 5, 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Sabe o que ele pede aqui? Somente algo: crê. Você crê que Jesus realmente é a fonte da salvação eterna? Ele fala, ele promete algo. Passou de um lugar para outro. Isso quer dizer, dá-se a entender, quem não crê em Jesus, quem não é um discípulo de Jesus, quem não ama esse Jesus, quem despreza esse Jesus, está espiritualmente o quê? Morto. Você não vai falar isso amanhã para o seu patrão, o meu pastor falou que o seu está morto. Que ele não vai entender. Mas tem tanta gente brilhante aí no mundo que precisa desse evangelho. E nós precisamos ser testemunhas do evangelho. Que agora eu quero terminar meu sermão falando da segunda parte. Somos salvos do quê? E somos salvos para quê? Hebreus, capítulo 10. Versículo 32 ao 39. Lembre-se do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuía uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto,
não perca a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Somos chamados por Deus a lembrar do que aconteceu, essa história aqui que eu contei antes. De tudo, a história da humanidade um dia vai se consumar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós que está aqui, sendo cristão ou não, naquele dia, vai ter que ajoelhar e reconhecer que Ele é o Senhor. E isso é muito sério. Cada um aqui, de qualquer classe social, qualquer cor, qualquer raça, nós vamos chegar naquele dia, nós vamos ter que ajoelhar perante o Senhor da glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos lembrados, somos chamados a ter coragem nos momentos difíceis. Você está passando por dificuldades agora? Tenha coragem. Tenha paciência para fazer a vontade de Deus. Ore. Busque levar a sério o seu relacionamento com Deus. Tenha seu lugar de adoração. Procure seu tempo na agenda para você se dedicar a Deus. A ler sua Bíblia. Essa mensagem aqui é pérolas. São pérolas o que está escrito aqui. Isso aqui é mais valioso do que riqueza. Você lê as Escrituras com paixão, você se deixa influenciar pelas Escrituras. Versículo 36, ele fala: vocês precisam ter paciência para fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. O convite de Deus, além da coragem e da paciência, é fazer a vontade dEle. Existe uma vontade que é de Deus, e a vontade de Deus, Deus é o ser mais apaixonado pelas pessoas. É que o Evangelho seja anunciado em todas as nações, para cada pessoa. Você também tem esse sonho fervendo dentro de você. Mesmo nos momentos de dor, a vontade de Deus é que sejamos mais santos. A vontade de Deus é que sejamos mais humildes. Você é vulnerável com sua vida com outras pessoas. Você tem um coração moldável para receber conselhos, para ser corrigido quando você... Porque Deus mostra quando a gente não está num caminho correto. Você sabe disso. Sua consciência te mostra. A vontade de Deus, irmãos, é nos conformar à imagem e semelhança do Cristo Redentor. Não aquele Cristo lá do Rio de Janeiro, mas o Cristo vivo. Versículo 38. Todos nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos aceitar, viver por isso, sonhar por isso, queimar nossa vida por isso, sonhar com isso, ou nós vamos perecer. O chamado é para viver uma fé viva. Você que é novo na fé, você está crescendo na fé. Você que é velho na fé, você está crescendo. Esse ano você cresceu em alguma área da sua vida? Que área você está crescendo? Na sua humildade? Olha, para mim, eu tenho um problema que eu acho que é comum de todos os homens, mas eu sou um sujeito muito orgulhoso. Eu detesto
algumas coisas que eu vejo nas pessoas. Pessoas lentas, pessoas que a gente fica falando 10 vezes a mesma coisa e fala, mas meu Deus do céu, Jesus já morreu na cruz, a gente ainda tem que falar isso 10 vezes, repetir. Mas eu entendo que eu tenho que falar com minha filha, não sei quantas vezes precisar. Mas às vezes eu não tenho paciência com as pessoas. Eu não tenho paciência nem comigo mesmo. E aí a gente tem que falar com irmãos, olha, me ajuda aí, o que você faz? Como você tem vencido esse pecado? É extremamente necessário ter uma fé consciente em Jesus. Olha, tudo é por Jesus, tudo é pelo Evangelho, não é pela igreja, não é pela liderança, não é porque eu tenho uma função ou deixo de ter uma função. É tudo por Cristo. É por Ele. Nós precisamos sempre colocar nosso coração à luz do Evangelho. É necessário que as pessoas ouçam falar de Cristo para serem salvos. Bom, Cristo é a única esperança de salvação para o homem. Ele realmente é o único mediador. Ou tem um mediador dos muçulmanos, dos budistas, dos espíritas, dos católicos. Cristo é o único. Temos convicção que Ele é a única fonte de salvação. É necessário um compromisso radical com a vontade de Deus para determinar na nossa vida o que é verdadeiro e o que não é. O que é real, o que não é. Bom, eu queria concluir no versículo 39. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Meu desejo, minha oração, e eu sei que é dessa liderança, dessa igreja, é que você entenda isso. Que a sua salvação, ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, que ela vai exigir de você uma resposta. Se você entende que é tudo por Cristo, a salvação tem reflexo na eternidade. Por isso que ela é valiosa. E eu queria falar, olha, irmão, a carreira é importante? É. Mas ela acaba. A salvação, não. Ela vai durar para sempre. Casamento é importante? Sim. Mas casamento, quando vier a morte, vai acabar também. A salvação, não. Ela dura para sempre. Cuidar do corpo é importante? É. Mas o corpo, ao passar dos anos, vai acontecendo o quê? Vai definhando. E um dia os vermes vão comer esse corpo. Ele vai acabar. Mas a salvação, não. Ela é eterna. Eu queria trazer a fala do autor de Hebreus, do versículo 3. Como escaparemos se desprezarmos tão valiosa salvação? Como nós vamos escapar? Leve essa salvação a sério. Leve Jesus a sério. Mantenha os olhos nele. Faça tudo por ele. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, porque Jesus é o centro da história da humanidade. Ajuda-nos, Pai, a valorizar isso. Com todo o nosso coração, mente, alma, força e fé. Nós somos o povo que tem fé, que acreditamos. E nós não queremos desistir nunca de buscar a glória para o Senhor por meio de Jesus Cristo.
Fica conosco, que cada coração aqui que recebeu essa mensagem possa se lembrar do valor que ela tem para nossas vidas. Te oramos no nome de Jesus. Amém.